capítulo 41 do livro Amor e Sexualidade, compilação de artigos de Joana. Esse capítulo de hoje foi retirado do livro Jesus e Vida, do capítulo 17 do livro Jesus e Vida, do ano de 2016. E o título é Sempre o Amor. Joana, então, inicia nos dizendo: realmente está faltando alguma coisa? Curioso, né? Daqui a pouco eu lembro. Joana inicia dizendo: o único ser animal capaz de amar é o humano. Dotado de inteligência e de consciência, o amor é-lhe sublime herança que jaz em seu íntimo, aguardando o momento de exteriorizar-se em plenitude. Inicia-se em forma egóica, quando se volta exclusivamente para si mesmo, com o ouvido emocional dos outros, ou seja, você só quer saber de si próprio, no movimento egóico, egoísmo, e você não vê para o outro. Lentamente, porém... gente, vamos desabilitar os comentários. Sabia que estava faltando alguma coisa? Gratidão, pessoal. A partir de agora... Eu sabia que tinha alguma coisa que estava esquisita. Pronto. Agora sim. Voltemos então. Lembrando a todos que estão chegando hoje pela primeira vez, porventura, na segunda parte da live, então, nós habilitamos novamente os comentários. Joana continua. Lentamente, porém, as necessidades de relacionamento e os impulsos gregários estimulam os centros adormecidos da afetividade, que começa a desabrochar, ensejando as manifestações apaixonadas, em face do estágio em que o espírito ainda transita, para logo passar aos sentimentos de fraternidade, de compaixão, de ternura, alcançando seu nobre patamar. Então, no início, ela está falando das relações. Quando começa a surgir a afetividade, vem as questões das manifestações da paixão. A paixão, ela sempre vai, muitas vezes, né, ela surge no início de um relacionamento, e a paixão é aquele momento, aquele movimento que você está meio cego ainda para o outro, e esse período ele pode durar até mesmo 2 anos. E depois, então, aquilo arrefece, pode durar até... Não, Jack, eu acho que comigo durou 2 dias. Bom, pois é, pode ser também. Pode durar até 2 anos, e após isso, então, ele arrefece, e de preferência que surja junto com o amor, e a partir de então surgem novos sentimentos. Tudo muda nas relações. Com o tempo, as relações adentram um período de rotina e várias questões vão mudando. Sempre é normal isso acontecer, né? Que nem a primeira vez que você beija alguém é uma coisa assim muito incrível, né? Às vezes você passa a noite imaginando aquele beijo e tal, depois da terceira ou quarta saída, é só mais um beijo, né? Então você se acostuma com aquilo. Ou tem pessoas que também não, né? Cada novo encontro é uma nova descoberta, mesmo com a mesma pessoa. Em razão do largo trânsito nas faixas primárias, por onde se demorou, só a pouco e pouco se liberta dos atavismos animais, da predominância da força bruta e do desejo de supremacia em relação ao seu próximo. Vamos lá, então. Eu sempre cito essa passagem, mas eu acho que eu nunca li. Vamos buscar ler, então. Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu marcar aqui. Capítulo 11, item 8. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Vamos ver onde está. Capítulo 11, pronto. Estava marcado. Por que estava marcado? Não sei. Enfim, vamos lá. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo com a si mesmo, item 8, a lei do amor. É uma mensagem de Lázaro. Sabe aquele Lázaro? Aquele mesmo. Olha o que Lázaro diz. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Vamos ver agora o que Lázaro diz. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos.
Mais avançado e corrompido, é esta palavra que está aqui, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que no início, o homem ele é primitivo, só tem instinto. Mais um pouquinho ele tem sensações, finalmente ele tem sentimentos e aí então ele tem a sublimação do sentimento, que é o amor. E é sobre isso que Joana está dizendo. É por isso que muitas vezes, quando nós fazemos certas leituras aqui, nós temos dificuldade de compreensão. Mas é porque, como eu sempre digo, é igual no Novo Testamento. Jesus não foi dizer aos homens de 2000 anos atrás, quase 1985 anos atrás, para ser mais exato, ele não veio há quase 2 milênios atrás para dizer aos homens o que eles conseguiam. Não, ele veio dizer o que é certo. Ele veio nos deixar ensinos morais, que nem naquela época e nem hoje a gente ainda consegue, mas ele veio dizer o que é certo. Joana, então, mais uma vez, ela vem nos mostrar aqui aquilo que nós devemos aspirar, aquilo que nós devemos acreditar que um dia nós atingiremos. Como todos, deixa eu ver se eu já li, sim. Como todos se encontram fadados ao bem, é inevitável que o amor se lhes transforme na mais bela didática para este cometimento. Gente, todos se encontram fadados ao bem. Só que tem uma coisa, uns já agora e outros daqui a alguns milhares de anos. E é simples assim. Nós podemos estar convivendo com pessoas ao nosso lado, por exemplo, às vezes o seu próximo mais próximo, ou alguém um pouco próximo, ele pode ser no espírito que necessita de muitas outras existências para atingir um patamar razoável de entendimento. E aí talvez você possa perguntar, não, mas espera então, por que eu estou com essa criatura do meu lado? Por que eu atraí essa criatura? São N as questões. Desde questões de resgates do pretérito, até igualmente questões de vir como para auxiliar esta pessoa. Muitas vezes é um filho, muitas vezes é um pai, para que auxiliar esse filho na sua senda do progresso, na sua melhoria, na sua evolução, para que eles vejam em nós, então, não no meu caso, porque eu sou primitivo, mas que ele veja, então, no outro, um modelo para ser guiado. Então, o outro, pela conduta, um modelo para ser seguido. O outro, pela exemplificação, faz com que este, então, se modifique. Então, são N as questões. Olha o que agora a Joana nos diz. Lembrando, queridos, que eu não faço a leitura do texto todo, somente retiro algumas partes para nós comentarmos. Ainda incompreendido, permanece na atualidade confundido com erotismo e interesses mesquinhos. Será, pessoal? Eu queria que agora os comentários estivessem abertos aqui. Vamos lá, pessoal. O que é o interesse mesquinho? O que é o interesse mesquinho? Será que... Eu acho que na live de... Ontem eu acho que a gente conversou bastante sobre isso. O que é esse interesse mesquinho? Ou sei lá quando. Eu vivo falando sobre essas coisas, né? O que é esse interesse mesquinho? Será que eu só fui atraído pela beleza daquela mulher? Pelo dinheiro daquela mulher, pelo poder daquela mulher, ou é algo maior? Porque se eu só fui atraído é a minha vaidade, o meu sentimento egóico que me fez atrair, ou será que foi minha carência afetiva, minha carência sexual, tudo isso? Não tem jeito. Eu acho que foi na live de ontem, né? Não adianta ser a Cinderela por fora e a bruxa malvada por dentro, né? Não tem como, não vai dar certo. Esse é o ponto, né? Que nem eu citei ontem, exatamente foi ontem mesmo que eu citei. Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículo 27. São como túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então nós precisamos entender que o que nos atrai naquela pessoa. E é como eu sempre digo, eu não acredito que, quer dizer, deve haver, sei lá, né? Alguém que seja 10 em tudo, não sei, talvez algum espírito muito evoluído, pode ser algum espírito mais superior, mas não, porque se ele for superior, nem todos os quesitos de nós humanos normais serão preenchidos. Acabei de lembrar disso. Mas nós precisamos
procurar no outro, os primeiros valores que nós precisamos procurar no outro são os valores morais. E é claro que tudo forma um conjunto. Sem dúvida, a aparência externa é importante, sim. A gente não, a gente vai buscar alguém. Ainda outro dia uma pessoa estava me falando que muitas vezes essa pessoa tentou se relacionar com pessoas de outras classes sociais e não deu muito certo. E é verdade, pode ocorrer sim. E não há nenhum tipo de hipocrisia ou preconceito em relação a isso. Não, mas pode ocorrer. Se a gente não se dá bem com pessoas da nossa mesma faixa, pode também não se dar bem com pessoas de outras faixas financeiras, etárias, seja as quais forem. E é isso mesmo, está tudo certo. Então eu vou procurar buscar um consenso mais ou menos no que eu espero de uma mulher ou no que você espera de um homem. E essa é a questão. Só que sempre lembrando que o que precisa estar em primeiro lugar na nossa busca pelo outro são os valores morais. Porque são eles que mostram, são esses valores que nos mostram qual é o espírito que está habitando aquele corpo. Agora, se estiver ocupando o corpo da Julia Roberts, ainda melhor. Se souber fazer mousse de chocolate, aí é o paraíso. É isso, entende? Mas, em primeiro lugar, sem dúvida, tem que estar os valores morais, né? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa tem os mesmos valores que eu? Ela tem as mesmas buscas? Por exemplo, né? Gente, sexta-feira, 20 horas e 22 minutos. Olha onde a gente está. E meio que a pandemia, ela meio que já está passando, me parece, né? Eu não sei direito não, mas parece que os bares estão abertos. Sei lá, então... Por que a gente está aqui? Porque nós estamos em uma busca específica. Então, se eu encontrar alguém, se você encontrar alguém que esteja nessa mesma busca específica, puxa, já é um ponto favorável, né? Porque o quê? É uma pessoa que está em busca de valores morais, valores espirituais, ainda que ela não os tenha. Ok? Eu sempre digo isso. Não é porque uma pessoa é espírita, frequenta um centro espírita, é trabalhador de um centro espírita, que ele é um espírito evoluído ou superior. Definitivamente não. Eu sempre falo isso. Não, não. Não é porque a pessoa faz palestra, sabe um monte de capítulo, versículo. Já viu essas pessoas que saem por aí citando capítulo e versículo? Eu olho para esses caras assim e falo assim, para que ele está falando tudo isso? Para que ele está mostrando onde é que está o capítulo e versículo? Besteira, né? Não é besteira, não. É discurso de legitimidade. É para caso você queira, você saiba onde buscar. Por isso que eu faço as citações. Mas não mostra. Não mostra, mas mostra que ao menos num caminhozinho, mais ou menos, essa pessoa já está. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? E aqui, Joana de Anjos, ela nos chama a atenção do quê? Da questões do erotismo e do interesse mesquinho. Sem dúvida alguma, a questão do prazer, ela é algo muito complexa, né? Por quê? Vamos supor assim, você vai numa balada, ou você está indo num centro espírita, você começou a fazer algum estudo e viu uma menina bonita, viu um cara bonito e fala, nossa, aquela pessoa me interessou, mas por que essa pessoa te interessou? A princípio, se você não conhece a pessoa, o que te chama a atenção na pessoa é a aparência. E aí depois, então, eu conheci um cara numa galáxia muito, muito distante, sabe? Eu conheci um cara que ele foi sair com uma menina uma vez e pense uma menina linda, linda, linda. E tudo que o cara queria, ele só pensava assim, gente, tomara que essa noite termine logo, porque ele nunca mais procurou a menina, porque sim, a menina era linda. E não é que ela fosse do mal, não, mas ela não tinha os valores que ele buscava. Então ele falou, poxa, realmente você... E ela, de novo, ela não era do mal, mas somente que, mesmo na busca dela, não era aquilo que ele queria, que ele ansiava para estar ao seu lado. Então, ele agradeceu e seguiu em frente. Então, vamos buscar estar atentos, queridos. Se nós estamos tendo alguns desses interesses mesquinhos, e eu entendo, como eu sempre digo, nós somos seres frágeis. Nós somos imensamente frágeis. Eu entendo que a gente queira, muitas vezes a gente quer alimentar o nosso ego, né? É normal, é normal. Quantas pessoas que eu converso e que já viu filha chegando em casa, né? Filha chegando em casa para os pais e fala: nossa, eu comecei a namorar, pai. Qual será que é a primeira pergunta que o pai vai fazer? Será que a primeira pergunta vai ser assim: o que ele faz?
Não é interessante que os pais têm esse tipo de reação? O que que ele faz? Ou se for aqui em Brasília, né? Sei lá, né? Qual o sobrenome dele? Eu não sei. Aqui em Brasília é uma cidade meio esquisita. O que que ele faz? Que pena, né? A pergunta está errada. A pergunta está errada. Não tem que saber o que que o namorado ou a namorada do seu filho ou da sua filha faz. Tem que perguntar ele, ela é uma boa pessoa? Ele é um homem de caráter? Ela é uma menina de caráter? Puxa, pais de plantão acertaram. Essa é a pergunta correta. E eu entendo a fragilidade dos pais de quererem assegurar um futuro financeiro para os filhos. Só que talvez eles possam. Já vi muitas pessoas, inclusive pais, que ele ou ela tem uma boa posição financeira, os pais ficam tentando forçar o filho ou a filha a ficar com aquela pessoa, e tudo, eles não estão se dando conta. Eles fazendo isso, eles estão levando o filho e a filha para um abismo de dor e sofrimento. Mas como eles veem que o mais importante é o dinheiro, que pena, né? Quando os seus interesses mesquinhos, no caso, a questão da questão financeira, ela fica em primeiro lugar. Uma pena. Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 21. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Vamos nos lembrar, queridos, que sem dúvida alguma, os valores morais da pessoa, ela tem de vir em primeiro lugar. Tem de vir. Às vezes, você pensa assim, ele, ela é rico e faz isso, faz aquilo. Sim, mas a riqueza não vai te livrar de uma depressão. A riqueza não vai te livrar de uma traição. A riqueza não vai te livrar de ter uma vida extremamente dolorosa. E adivinha só nas mãos de quem está a fazer a escolha correta? Na sua, na minha. Joana continua mais embaixo. O amor promana de Deus, que é a fonte inexaurível, portanto expressa-se sempre com bondade e misericórdia, gentileza e auxílio, até culminar na expressão máxima da caridade. O amor promana de Deus, fonte inexaurível, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Deus é amor. Deus é amor. Então, sem dúvida alguma, e lembrando aqui também, até culminar na expressão máxima da caridade, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, porque o cumprimento da lei é o amor. E aí agora Joana dá alguns conselhos. Vamos lá, pessoal, os conselhos. A pretexto algum, recuses o amor. Para as pessoas aqui de plantão que não acreditam mais no amor, vamos lá, pessoal. Grava, começa a gravar isso aí. A pretexto algum, recuses o amor. Não permaneças fechado à sua voz. Abre-te a sua mensagem, tornando-te dócil ao seu conteúdo. Olha o que ela diz agora. Evita considerar-te destituído de valores que possam despertar o sentimento do amor. Olha que coisa importante. Muitas pessoas têm um sentimento de autoestima, de autovalia tão baixo, tão baixo, tão baixo, que falam assim, não, quem vai me querer? Faça isso não. Faça isso não. Vou contar uma história para vocês. Lá vai eu me expor de novo. Já falei que sou eu, né? Puxa vida, eu ia falar numa galáxia muito distante, agora eu já falei que era eu. Quando eu tinha 16 anos, eu conheci a minha primeira namorada. E essa menina, pense em uma menina que todo mundo do colégio queria essa menina. Pensa um ser bonito, uma menina linda, linda, linda. Ela tinha 14 anos, eu tinha 16. Pensou uma menina bonita? Não, ela era mais. Ela era mais bonita. Ela era muito bonita. Tanto que depois ela se tornou modelo internacional. E aí um belo dia, eu do nada, o abestado aqui que vos fala, do nada falou, e pense agora um menino, um garoto de 16 anos, com essa altura que eu tenho, pesando sabe quanto? Eu era muito forte, eu pesava 54 quilos, olha que beleza, eu era osso e pele, mas tinha cabelo, digo, em defesa de minha pessoa. E aí um belo dia, do nada, eu resolvi ligar para essa menina e falar assim, caí no teatro, eu precisava assistir uma peça que era para um estudo de inglês. Eu me formei como professor de inglês muito cedo, aos 17 anos. E aí eu preciso assistir essa peça. Quer assistir ela? Quero. Eu falei assim, oi?
Primeiro que eu já achei esquisito. Bom, pois então, pois então. Uma semana depois nós estávamos namorando. Chegamos a noivar, tínhamos planos de nos casar, eu tinha toda a minha vida planejada, mas eu pensava assim, gente, o que que ela viu em mim que eu não faço ideia? Eu não faço ideia. E eu olhava assim e falava, bom, mas ok. E assim foi durante vários anos, ficamos juntos muitos anos, e para a gente ver. Então, por favor, entenda. Por mais que você tenha essa altura e pese 54 quilos, quem sabe aquela. Parecia a história de sessão da tarde, sabe? Você olha, é bem história de sessão da tarde, década de 80, 90, né? Aquele menino e tal, todo ali. A menina olha para ele e você fala assim: cara, não é possível. Foi possível, foi possível. A maior encrenca de todos, sabe o que foi? Quando ela. A gente estava jantando na casa dela, numa sexta-noite. Ela chegou para os pais dela, eu com 16 anos, ela com 14. Ela chegou para os pais dela e falou assim: eu amo o Jack mais do que vocês dois. Aí já era. O pai dela, pense um ser que ele me detestava, o pai dela me detestava, mas é outra história. Então, pessoal, por favor, não se considere destituído disso. Por favor, entenda. Todos nós podemos despertar o amor. Às vezes, queridos, são questões da alma. Então, às vezes, a gente olha para uma outra pessoa olha para a gente e a gente não sabe por quê. Mas ela desperta em nós e nós despertamos nela algo que desconhecíamos. Então, isso é muito importante. É, tem um ditado que fala, eu não sei direito, sempre tem um pé furado para uma meia velha, eu não sei direito, não tem um ditado aí que fala sobre meia furada, sei lá o quê? Sempre tem. Então, vamos entender isso, mas a gente precisa emanar essa energia, né? Se eu emano a energia lá daquela hiena do desenho, ó Deus, ó vida, ó azar, não tem jeito de atrair alguém, vai ficar muito complicado. Mais abaixo, Joana nos diz: ser simples e compreensivo. Considera que sempre há tempo para plantar e tempo para colher. Desse modo, não aneles por uma colheita antes da insementação. Ela faz uma colocação muito interessante que nós ontem falamos também. Há tempo para plantar e tempo para colher. Isso também ocorre, queridos, nas relações afetivas. Então, às vezes, ontem nós falamos muito sobre alma gêmea. E eu fiz, enfim, espero que quem tenha visto tenha sido bom, tenha sido esclarecedor. Às vezes você conhece alguém que você reconhece ali uma alma gêmea, uma alma irmã, uma alma afim, para deixar de uma forma mais tranquila dos espíritas entenderem, né? Porque existe alma gêmea, o que não existe é metade eterna, é uma coisa completamente diferente. Vamos deixar isso bem claro, na live de ontem eu falei. Então, às vezes você conhece uma pessoa e você reconhece ali uma alma gêmea, uma alma afim. Só que essa outra pessoa, ela ainda não está no momento dela para estar com você. E aí é mais complexo. E aí nós vamos ver, por exemplo, a história de Lívia e de Públio Lentulus. Eles passaram separados, morando na mesma casa décadas. Eu não lembro quanto tempo. Eu não lembro se foi 25, 24, 30 anos, mas foi assim, mais de 2 décadas separados, vivendo debaixo do mesmo teto. Almas afins, almas irmãs, almas gêmeas. No entanto, Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel, ele ainda não estava pronto para a grandiosidade do espírito que era Lívia. O outro exemplo que eu dei ontem foi exatamente do espírito Alcione e de sua alma gêmea, alma afim, alma irmã, Pollux. Alcione ela já era tão evoluída, que ela já morava fora do nosso sistema solar, morava em um lugar, conforme está descrito no livro, um lugar onde existem 3 sóis, e ela trabalhava junto com o sistema de Sírios. E ela pede para voltar a encarnar no planeta no século XVII para auxiliar o seu bem-amado Pollux. Outro dia no Motolab eu já falei sobre isso. E igualmente Pollux estava muito abaixo e Alcione muito acima. Então, acontece. Então, às vezes você encontra aquela pessoa, mas aquela pessoa ela ainda não está pronta para você. Então, pode ocorrer. O que a gente faz? Nada.
A gente se resigna, nos tornamos resilientes e seguimos adiante. Simples assim? É. E permitimos que o tempo faça a parte que cabe ao tempo. Desfaze-te do pessimismo e da amargura, da inveja e do ressentimento em relação às demais pessoas. Nem sei para que eu estou falando isso aqui. Duvido que alguém aqui tenha o sentimento do que mesmo? Peraí, vou ler de novo. Sentimento de pessimismo, de amargura, inveja, ressentimento. Duvido que alguém aqui nessa live tenha esse tipo de sentimento. Nada é como parece. Aqueles que te apresentam risonhos, ditosos e plenos, muitas vezes se encontram experienciando testemunhos difíceis, aflições não reveladas, necessidades várias, que é o caso das mídias sociais, né? A pessoa, ela tira aquela foto, tira 1000 fotos, uma fica boa, aquela ela posta. E você olha assim e fala assim, meu Deus, como fulana está feliz. Aí quanto mais você vai vendo essas fotos do fulano, da fulana, mais depressiva você fica, porque não é possível, ela esteja tão bem assim. Não se engane não, não se engane não. Às vezes uma pessoa andando de ônibus, ela é extremamente mais feliz do que alguém andando numa Ferrari conversível. Fica atenta. Os seres humanos são repletos de lutas e desafios. E o dinheiro, a beleza, o poder, não trazem a paz de espírito, não trazem a consciência tranquila. Então, a pessoa pode tirar as fotos, fazer o Photoshop e ficar lá naquela pose, posta, e você acredita que aquela pessoa é feliz. Não. Ela só está usando a máscara, como Jung nos diz, para mostrar para os outros como ela está bem. Então, simples assim. É. Então, não vamos invejar os outros. Às vezes o que você está vendo é só uma máscara, é um cinema, é um teatro. Você não sabe como é a vida real daquela pessoa. Mais abaixo, Joana nos diz. Assim sendo, não te permitas... Quanto tempo? Assim sendo, não te permitas queixas e censuras, porque não te sintas amado ou porque tenhas dificuldade em amar com abnegação. Ou seja, o outro não te ama e você não tem condições, não saiba amar com abnegação. Gente, o que é amar com abnegação? Quando a gente ama com abnegação, queridos, a gente solta. A palavra não é essa que eu queria usar, não, mas eu esqueci qual é a palavra. A gente liberta, a gente permite que se vá. E a gente olha para aquela pessoa, esse seria o ideal, vendo que ela é feliz, ele feliz com outro, e fala assim, puxa, que bom, né? Pena que não deu certo com a gente. Esse seria o movimento ideal. É possível já de se fazer? Quem sabe? Dependendo da gradação evolutiva de cada um de nós, às vezes é sim, né? Então a gente deseja por muito amar, Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículo 47, por muito amar, teus pecados são perdoados. E às vezes nós, por muito amarmos, nós desejamos o bem para aquela pessoa, ainda que não seja com a gente. Mas sem dúvida, há de haver um desprendimento, um desapego de si mesmo, uma renúncia muito grande. Mas quem conseguir fazer isso, muito bacana, muito bacana. O amor verdadeiro não é possessivo, não pretende tomar nada nem submeter a ninguém. Outra questão, muitas vezes as pessoas elas se equivocam na maneira de amar o outro. Às vezes a pessoa pensa que amar é ter a posse. Às vezes a pessoa pensa que amar o outro é submetê-lo aos seus caprichos. Não, você não entendeu que amar. Isso não é amor, não. Queridos, amor é andar de mãos dadas, lado a lado. Isso é andar de mão, isso é amor. É você se imaginar daqui a... Nem vou falar uma piada aqui. Você se imaginar daqui a sei lá quanto tempo com aquela pessoa. E você fala assim, nossa, e eu me imagino com essa pessoa. De repente você se imagina, nossa, ela vai estar meio gaga já nessa hora, né? Mas eu me imagino, né? Isso é amor. É com tranquilidade. Gente, amor é leve. O amor não é angustiado. O amor não é sofrido. O amor não é difícil. O amor flui. Isso é amor. O resto são intemperanças emocionais que a gente precisa estar atento. Lembrando sempre, sim, queridos, que por nós sermos seres frágeis, de novo, toda live de sexta-feira eu acho que falo isso, as pessoas se aproximam uma da outra. Por exemplo, se você está numa balada, ou, por exemplo, você foi assistir uma palestra no centro espírita, aí você viu ali uma menina que te chamou a atenção, você viu um cara ali que te chamou a atenção. O que te chamou a atenção? Se a criatura está sentada,
A aparência física, ponto. Se você está na balada, o que te chama a atenção? Se você for me dizer, não, me chama a atenção, sei lá, se a champanhe que ele mandou abrir, porque me disseram que tem umas champanhes aí que custam não sei quantos R$ 1.000. E eu falo assim, gente, que pobreza de espírito. De boa, desculpa se alguém aqui faz isso, mas se você compra uma champanhe de não sei quantos R$ 1.000 e você posta isso, sei lá onde, desculpa, que pobreza de espírito. Será que precisa mesmo mostrar isso? Para que mesmo? Será que a tua insegurança, a tua autoestima é tão baixa que você precisa mostrar algo externo? Faça isso não. Venha mais para as lives de sexta-feira, esteja mais com a gente. Já já você melhora, viu? Já já você melhora. E aí, então, de novo, voltando, é a aparência externa, né? Então, primeira coisa que te chama a atenção é a aparência externa. E aí, então, você vai conhecer aquela pessoa. Só que o que acontece, como eu acho que na live de ontem a gente falou, e sempre eu falo aqui, às vezes você está sozinho, você está sozinho há muito tempo, aí você está carente, você está sentindo falta de toque, você está sentindo falta de sexo, aí você conhece aquele carinha, aquela menina, nossa, vamos sair, vamos e tal. Tá certo, não tem nada de errado nisso, mas sempre vamos somente não confundir. Não confundir os sentimentos. E é óbvio que a gente só se conhece alguém saindo, né? Várias vezes eu mesmo saí com várias pessoas, saí uma vez, duas vezes e vi que não dava. Ué, faz parte. Qual a parte que não faz parte? Às vezes você sai com uma pessoa, a pessoa é ótima, ela tem tudo, ela é tudo de bom, mas sei lá, às vezes não deu liga, não deu química, pode ser, né? Pode ser N fatores, né? Por exemplo, se eu encontrar uma freira, de repente dá certo, olha só, vai que eu encontro uma freira no meu caminho, né? Um monge encontra uma freira, pronto, vamos caminhar juntos. Então, mas no passado, anos atrás, ocorreu várias vezes isso. De eu sair com uma pessoa e não dava liga, né? A gente até ficava com a pessoa, isso ocorreu, não há várias vezes não, mas eu acho que umas 3 vezes ou 4, não vou lembrar aqui, mas ocorreu sim, porque você conhece a pessoa e o que te chama a atenção primeiramente vai ser a aparência externa, porque você não conhece, então precisa sair para conhecer. E aí quando você sai, você fala, nossa, é muito legal, mas não é exatamente aquilo que eu estou buscando, né? Ou pode ser que o seu momento de vida não seja aquele naquela hora. Então, talvez, como eu falei há pouco, talvez seja a pessoa certa, mas você não está naquele momento correto, naquela mesma vibe. E pode ocorrer. Vamos somente estar atentos, então, se o que nos move... Jack, como é que eu vou saber? Não tem como. Se a presença da pessoa te é agradável, você sai uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É como eu digo, né? Você ainda não está namorando, você começa a conhecer a pessoa e você está ficando, e é normal, né? Então você vai conhecendo, e depois de um tempo, se você vê que realmente tá rolando, tá dando certo, então vocês começam a namorar. Eu não conheço regras sociais. Outro dia me falaram, sabe o quê? Me falaram que o Instagram é o segundo Tinder. E me falaram que tem umas pessoas, se clicar tantas vezes numa foto, sei lá o que, não sei lá da onde, se falando o que, não sei lá da onde, postar não sei o que, aí a pessoa tá dando em cima de você. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não sou desse planeta. Tá? Então, se você acaso fez isso com alguma proposta e eu te respondi de alguma forma que você achou alguma coisa, me perdoe, tá certo? De novo, pessoal, se eu te mando beijo, se eu te chamo de querida, sei lá do que eu te chamo, por favor entenda. Eu não estou dando em cima de você, eu só estou sendo simpático, tá legal? Simples assim. Continuemos com Joana. Quando Jesus tomou como base da sua mensagem o amor, o mundo renovou-se de um para outro momento. Diferente esperança tomou conta das multidões. Novos horizontes foram traçados para a humanidade. E eu vou agora então aqui parar nesse ponto. Vejam, teologicamente falando, o cerne do Cristo, né, o foco principal da mensagem de Jesus não foi sobre o amor. Eu já falei isso aqui, muitas pessoas se chocam, né, quando eu falo isso. Você falou uma grande bobagem, não, desculpe, você precisa estudar teologia. O foco, o cerne da pregação de Jesus era sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Ponto. Né? Vamos ver. Marcos capítulo 1, 15, Mateus 4, 16, Mateus 10, 7.
Transformem-se porque o reino de Deus é chegado. Ele sempre vai pregar que um tal de um reino, Lucas 7:21, um tal de um reino de Deus, reino dos céus, está vindo. Ok? Qual é a grande questão? É que para você adentrar esse reino, ou para você sentir esse reino dentro de você, qual é o caminho? É o amor. Então, o amor é o caminho para você vivenciar dentro de você esse reino de Deus, o reino dos céus, transmitir para o outro esse reino de Deus, o reino dos céus, e você adentrar, passar a viver nesse reino de Deus, reino dos céus, mais um pouquinho quando chegar no mundo de regeneração. Mas o foco da pregação dele, teologicamente falando, é o reino de Deus, o reino dos céus. O amor é o caminho. E sem dúvida alguma, sempre, sempre, ele vai mostrar que o amor, acima de tudo, né? Qual é a maior lei, qual é a maior lei, o maior mandamento? Amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo que complementa este é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37, 40, Marcos, se eu não me engano, 12, 28, 30 e Lucas 10, 25, 30. Não está em João, para variar, não está em João, muitas coisas não estão em João. E sempre ele vai falar a mesma coisa: ama a Deus, ama o próximo e ama a ti mesmo. Então ele vai sempre colocar como lei de conduta maior, que é a famosa regra áurea, Mateus capítulo 7, versículo 12. Faça ao próximo o que você gostaria que te fosse feito. Sempre o amor, queridos, sempre o amor. Você vê que aqui, nesse texto, Joana, ela transcende. Ela está falando para a gente tomar cuidado, para que a gente esteja mais atento se o que está nos atraindo numa outra pessoa são instintos primitivos, são somente sensações, são somente carências, são somente interesses mesquinhos, questões egóicas, a carência sexual, porque sim. Gente, uma coisa é certa: sexo dá prazer. Se não desse prazer, as pessoas não transavam, faziam amor, tinham relações sexuais, o nome que você queira dar. As pessoas fazem porque dá prazer. Então, foi necessário, inclusive é interessante a gente pensar sobre isso, que foi necessário que tivesse a questão do prazer para a perpetuação da espécie. Eu queria ver se fosse ruim. Ninguém ia fazer. Os animais fazem porque eles têm aquele instinto primitivo, mas o ser humano, ele busca o sexo pelo prazer. E aí existem religiões que existe a relação sexual só para procriar, né? Não, vamos tentar hoje fazer um filho. Veja aí, meça a sua temperatura, veja a sua tabela mensal. Então hoje vamos... E tem essas pessoas, mas não é isso não. Não é isso não. A relação sexual com amor, ela sem dúvida, ela transcende. Ela transcende. A relação sexual a relação sexual fazer amor eleva a categoria da união sexual para um outro patamar. Quando a relação sexual ela é sem amor, somente por questões de vaidade, ego, carência sexual, carência afetiva, seja o que for, ela não vai conseguir atingir esse patamar. Não. Aí a gente vai estar falando então somente uma questão da carne, mas a relação sexual com amor, ela transcende, ela se torna uma relação espiritual, inclusive. E é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Só que é muito difícil, né? Nós vamos ver que o sexo, ele é um aprendizado já na infância. Não vamos adentrar aqui esse campo, não vamos começar a falar sobre sexualidade na infância, nas crianças, ou nos pré-adolescentes, ou mesmo na adolescência, não é o nosso foco aqui, mas sim, o sexo ele vai se desenvolver em seus diversos aspectos, desde a primeira infância, e depois chega na adolescência, a descoberta da sexualidade, e aí então, quando adentra a sexualidade, quando adentra a adolescência, tanto meninos quanto meninas estão com aqueles hormônios em ebulição, é algo que eles não conhecem, eles não fazem ideia do que seja aquilo, só sabem de uma coisa, é um negócio sem controle. E aí então, não tem jeito, né? Vamos ter meninos ficando com meninos, meninos ficando com meninos, meninos com meninos, meninas com meninas, whatever, isso não importa, o tempo todo, com vários ao mesmo tempo, com vários parceiros sexuais ao longo de cada noite, cada balada, ou mesmo já com o primeiro namoradinho, a primeira namoradinha, aquilo vem com muita força, porque os hormônios ali, não é que eles estão desequilibrados, não estão, mas é uma força, uma energia
que aquele adolescente recém saído da infância, ele não sabe lidar com aquilo. E então, conforme a pessoa ela vai se tornando uma pessoa mais madura, com os 100 anos, 150 anos, né? Pode ser, porque gente madura, existem, claro, né? Uma brincadeira, mas tem pessoas de 50 anos que estão longe de ser maduras, né? Então, mas em questões sexuais, a pessoa ela vai adquirindo aquela maturidade e conforme ela for se conscientizando, ela vai entendendo e vai buscando. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim. E aí, então, às vezes, algumas pessoas elas conseguem transcender. Ou seja, mesmo com suas carências afetivas, mesmo com as suas carências sexuais, e mesmo tendo alguém disponível, a pessoa fala: não, não, porque o meu momento de vida agora já é outro, né? Não sou mais um adolescente, então eu consigo domar a mim mesmo e vamos aguardar então, quem sabe, alguém que surja na nossa vida, na sua vida, que você olha e fala assim: ah, com essa pessoa eu não vou transar, não, com essa pessoa eu vou fazer amor. Aí então nós entendemos qual é, como é verdadeiramente falando isso, né? Lembrando que, infelizmente, queridos, isso não vai acontecer com tanta frequência. Já indo para o outro foco, foi exatamente o que a gente falou ontem. Eu vou ver se eu pego isso. Eu acho que foi a Marcinha que me falou que ela me enviou para o WhatsApp, né? Eu vou dar uma olhada e vou ver se eu posto então amanhã aqui para vocês assistirem, né? Porque a gente vai ver, eu já falei isso aqui também, que infelizmente as relações afetivas com amor, infelizmente, elas ainda são raras no planeta. E aí você fala: tá, Jack, então a gente vai fazer amor quando? É uma excelente pergunta. É uma excelente. Quem sabe no mundo de regeneração, não é? Não, não é isso. Isso não quer dizer que, a despeito de eu estar numa relação afetiva que seja um resgate, por exemplo, ou devido a interesses egóicos, interesses mesquinhos, ou do erotismo, como a própria Joana nos coloca nesse capítulo, isso não quer dizer que a gente possa tentar transcender um pouco, né? Então, para a gente ver como isso é complexo, né? Ontem eu deixei isso muito claro, eu não vou voltar aqui a falar, não vou repetir o que eu falei ontem sobre todas as questões escritas no Consolador, no Livro dos Espíritos, no Nosso Lar, no livro de Joana de Ângelo. Não vou adentrar de novo todas essas questões que adentramos ontem, então quem quiser eu vou ver se eu posto aqui amanhã de manhã e aí vocês vejam, vocês assistam, mas infelizmente no nosso mundo ainda de provas e expiações, tanto Joana quanto André Luiz vai nos relatar, e Emmanuel também, que infelizmente a maioria das relações estão muito mais no contexto de prova do que efetivamente do amor sublimado. E aí então você pode falar: tá, então já entendi, eu nunca vou entender, nunca vou sentir, nunca vou experimentar esse tal de fazer amor. Você está querendo me dizer que eu só transo? Não, eu não estou querendo dizer nada. Eu só estou querendo dizer o que a espiritualidade diz, que a maioria das relações afetivas tem pouco afeto no caso. Jack, como é que eu faço então? Não, eu não quero isso não, Jack. Eu estou querendo dar um passo além, eu estou querendo encontrar alguém que vale a pena. Comece a reverberar, emanar essa energia. Ah, já sei, Jack. Eu vou sair com uma roupa mais decotada, ou o cara vai falar: nossa, vou botar minha melhor roupa. Não, você não entendeu nada, não é nada disso. É energia, não é aparência externa. Quando você começa a emanar, a sintonizar num outro padrão vibratório, você vai, com um pouco de ajuda da espiritualidade, atrair para você alguém neste mesmo padrão vibratório. E lembrando então que você precisa então domar a si mesmo e estar atento. Vem cá, eu só quero transar com essa menina que ela é linda, morreu com esse cara que é capa de revista, sei lá. Ou eu estou muito carente, estou muito tempo sozinho, estou muito tempo sozinha. Então, estude as suas emoções. E claro que muitas vezes, como diz o ditado popular, só pagando para ver, né? Como eu disse há pouco, para você conhecer uma pessoa, você tem que sair. Não tem jeito, né? E aí, então, saia e veja o que você sente, né? E a partir daí, então, vá fazendo uma construção, uma construção. Queridos, faltam ainda 4 minutos e meio. Lembrando que a segunda parte da live, então, onde nós abrimos para os comentários, às 21h05 nós retornamos. É o tempo de baixar o vídeo para o IGTV e aí então a gente retorna com os comentários abertos para perguntas e respostas. Vamos ficar atentos. Finalizando essa primeira parte do nosso estudo, vamos ficar atentos.
As relações afetivas não quer dizer com isso que se eu me aproximar de alguém somente por uma carência afetiva, uma carência sexual, não vai dar certo. Não. Claro que pode dar certo. Claro que pode dar certo. Mas sempre o que Joana e a espiritualidade nos diz é que as relações afetivas, as relações entre dois seres já são difíceis por natureza. Por quê? Porque eu sou um ser, eu tenho uma individualidade, ele e ela é outro ser, tem a sua outra individualidade. Eu estou num patamar evolutivo, moral, espiritual e aquele outro ser também. Então, não somos metades eternas. Esse é o ponto. Então, vão haver divergências e Joana vai nos dizer isso, que quando tem amor, e mesmo com amor, ela vai nos dizer que os desafios vão surgir. É claro que sim, ainda estamos em um mundo de provas e expiações, mas com amor, as chances de dar certo são muito maiores. É claro que no passado os casamentos duravam 30, 40, 50, 60 anos. Muitas vezes, não estou dizendo que é regra, muitas vezes por quê? Porque as mulheres eram mais submissas. Havia esse movimento de o homem da casa, o dono da casa, o provedor. Século XX já não tem mais espaço para isso. Então, as mulheres querem seu espaço e elas não aceitam mais como há 2 gerações atrás, por exemplo, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem, como 2 gerações atrás, por exemplo, as mulheres eram donas de casa. E não é bobagem, não, isso é um fato histórico, na verdade. Há 2, 3 gerações atrás, as mulheres eram donas de casa. Elas eram criadas para serem mães e donas de casa. E o homem para ser o provedor. Hoje em dia não. E é por isso que hoje em dia nós temos tantas separações, porque as mulheres querem mais. Isso é importante. Precisamos ter igualdade de direitos e obrigações numa relação afetiva. Queridos, faltando então 2 minutos e 10 para nós terminarmos. Aqueles que não forem ficar mais conosco, gratidão, gratidão, gratidão imensa. Caso. Bom, se você tiver alguma dúvida, fica aqui para a segunda parte da live. Se não, muito obrigado por estar conosco. Caso alguém esteja amanhã, 5 horas da tarde, queira assistir lá, eu não sei onde é, busque no banner que eu coloquei, se é Facebook, YouTube, eu não faço ideia, eu não lembro. E quem sabe então amanhã nos vemos, ou então na nossa live de segunda-feira sobre livre-arbítrio. Vai ser pelo Instagram, mas não o meu, da Leandra, ok? E assim que eu tiver o bannerzinho, também vou postar aqui. Vamos então, queridos, fazer a nossa prece. Mestre Jesus, gratidão, Senhor. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui com esses amigos espirituais. Gratidão por essa sala de aula linda que está sendo aqui formada, que foi formada. Gratidão pelos alunos. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de aprendizado. Gratidão, Senhor, por nos permitir a todos nós, através desse aprendizado, nos tornarmos pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a estarmos mais atentos ao que pensamos, ao que falamos e ao que fazemos. Auxilia-nos. Auxilia-nos para que possamos vencer, Senhor, as nossas próprias fragilidades morais e espirituais, para que assim, onde quer que estejamos, possamos levar a Tua luz, a Tua paz e o Teu amor. E dessa forma, Senhor, nesse momento, em nome de Deus, em Teu nome, em nome da equipe espiritual maior que coordena esse trabalho, em nome de todos os encarnados e desencarnados, damos por finalizada a primeira parte da live da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, gratidão.